É o deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará. Vossa Lei se dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, senhoras e senhores deputados, eu estou cumprindo aqui meu primeiro mandato como deputado federal. Porém, já estou há 30 anos desempenhando mandatos de prefeito lá da minha cidade, pequenininha, Santana do Acaraú, no Ceará, deputado estadual, secretário de saúde do estado, do meu estado, do Ceará. Durante todos esses anos, nosso país, depois de períodos de turbulências, crises, rupturas com o processo democrático, vive um momento ímpar na sua história, na minha opinião. Depois de um longo processo de amadurecimento social e econômico, conseguiu mudar seu perfil diante da comunidade internacional, sendo visto hoje como uma nação com um projeto para o futuro, deixando muito claro, não só para o mundo, mas principalmente para a nossa gente, para o seu povo, que o objetivo principal desse projeto está voltado para as camadas mais pobres de nossa população. A diminuição das gritantes desigualdades sociais é o estágio de desenvolvimento a ser alcançado pelo nosso país. Isso não acontecerá por acaso. E os marcos dessa transformação iniciada têm data bem definida, início do governo do presidente Lula. No atual governo da presidente Dilma, temos sinais evidentes que essas alterações de nossa realidade continuam e a passos largos. A compreensão de que só seremos uma grande nação quando corrigirmos todas as questões que ainda nos envergonham, como a existência de brasileiros que ainda vivem em extrema pobreza, o analfabetismo, essa mácula ainda muito forte no nosso meio, a mortalidade materna ainda muito elevada e tantas outras dificuldades no acesso à saúde pública para a nossa gente. Vossa Excelência permite, deputado João Ananias. Com muita honra, eu quero deputado Mauro Benevides. Eu me sinto no dever, presente no plenário nesse momento em que Vossa Excelência profere esse oportuno discurso sobre a realidade brasileira e a evolução social ao longo do tempo. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa de abordar uma temática de inquestionável relevância. Mas quero dizer a Vossa Excelência que se no governo do presidente Lula houve um avanço substancial nessa luta em prol das desigualdades, para superar as desigualdades regionais, eu me cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa de ocupar a tribuna numa abordagem de tanta elasticidade e, sobretudo, de palpitante atualidade para o Poder Legislativo brasileiro e com repercussão junto a todos os segmentos sociais do nosso país. Muito obrigado. Quero agradecer ao deputado Mauro Benevides, que enriquece, ao meu ver, o pronunciamento com sua parte e manifesto a minha concordância com as colocações sóbrias, lúcidas de Vossa Excelência. Então, a superação de todas essas dificuldades que ainda temos, né, nos move atualmente esse desafio de construir esse desafio constrói uma grande diferença entre o Brasil que é pensado hoje, esse Brasil da atualidade, em relação com o de pouco tempo atrás. De 2004 para cá conseguimos estabilidade monetária, dominamos a inflação, a valorização da nossa moeda, e assistimos a taxa de desemprego cair, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de 12% para 6%, além do crescimento da renda dos mais pobres, numa velocidade superior à dos mais ricos, contribuindo assim com a redução um pouco mais das desigualdades existentes. Claro que não estou pintando um quadro mais colorido da nossa realidade. Tenho a compreensão do longo e penoso caminho que teremos que percorrer. Precisamos urgentemente reduzir a burocracia para dar agilidade e transparência
as ações do poder público, aprimorar nossa educação e a melhoria da qualidade dela passa obrigatoriamente por melhores salários dos professores, sem dúvida nenhuma. Mais investimentos em infraestrutura e saúde. Então a presidenta Dilma, como economista, com mestrado em teoria econômica e doutorado em ciências sociais aplicadas, que foi ministra das Minas e Energia, da Casa Civil do governo Lula, primeira mulher presidente do nosso país, com muita honra para nós, comanda hoje esse processo da qual foi integrante, quando coordenou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O seu governo tem um grande número de programas e projetos, ou que se iniciaram com o presidente Lula, ou os da sua própria lavra, tais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, erradicação do trabalho infantil, regularização da casa própria, Brasil sem miséria, mulheres na construção e o mais recente deles, o Brasil Carinhoso, lançado há poucos dias pela presidenta no Dia das Mães, que complementa renda para famílias com crianças de até 6 anos, distribuindo medicamentos e suplementação nutricional. Faço questão, senhores deputados, senhoras deputadas, de destacar com mais detalhes o PAC 2, pela dimensão estrutural, levando-nos a uma visão macro do nosso desafio. Lançado em março de 2010, define metas e alinha uma série de propostas em áreas estratégicas para que se mude a curto e médio prazo o mapa social do nosso país. Na área institucional e econômica, propõe maior controle das despesas com folhas de pagamento e desoneração tributária, além da modernização dos processos licitatórios. Busca modernização tecnológica e maior integração do Brasil com seus vizinhos e com o mundo. A universalização do acesso à energia elétrica e água tratada para o consumo e com a integração e revitalização de bacias, poder garantir ampliação em obras de irrigação em parceria com os municípios. Na área de arquitetura e urbanismo, sua proposta contempla mais investimentos em saneamento, esgotamento sanitário, que faz parte, claro, do saneamento, mobilidade urbana, pavimentação, recuperação ambiental e prevenção de catástrofes em áreas de risco, além da redução do grande déficit habitacional que existe no país, que está em curso. No setor energético, o governo investe em pesquisas minerais, exploração de petróleo e gás, com novas plataformas para o pré-sal, além da construção de 76 usinas hidrelétricas e termoelétricas. Na área de transportes, podemos citar inúmeras obras de reformas, ampliação e construção de aeroportos, portos, rodovias, hidrovias e aquisição de equipamentos como motoniveladoras e retroescavadeiras, recém-entregue aos municípios de médio porte. Não poderia deixar de citar o programa Comunidade Cidadã, que contempla as áreas de educação, cultura, lazer e saúde, com equipamentos físicos como creches, escolas, quadras esportivas, unidades de pronto atendimento, as UPAs, e unidades básicas de saúde, as UBS. Fiz questão de detalhar em meu pronunciamento os avanços inquestionáveis conquistados nos últimos anos pelo nosso povo, em função da feliz escolha política, fruto das urnas no nosso Brasil. Como anteriormente já falei, tudo isso é muito importante, mas ainda falta muito a ser feito. Pela coragem, determinação e compromisso da presidente Dilma e sua equipe de governo, tenho certeza que esses pontos negativos serão atacados, como já estão sendo, e soluções serão encontradas. O SUS
Sistema Único de Saúde, grande patrimônio do povo brasileiro. Sua única alternativa de garantia de acesso universal e integral à saúde pública passa por graves problemas. Basta que paremos um pouco e ouçamos nossa gente, que isto fica muito patente, senhor deputado, senhor presidente. Como médico e como ex-prefeito municipal, e como ex-secretário de saúde do meu estado por quase 4 anos, sinto-me credenciado a tecer considerações e críticas à política de subfinanciamento do SUS, responsável maior pela desregulação entre demanda e oferta de serviços públicos na área de saúde. Temos um ministro extremamente competente, conhecedor profundo do sistema e comprometido historicamente com a saúde, enquanto direito inalienável dos brasileiros, ministro Alexandre Padilha. Porém, não há como compatibilizar a crescente demanda do SUS, gerada por vários fatores, acidentes de trânsito, violência, pela própria carga de doenças, com que o Brasil não dá para compatibilizar isso tudo com o que nós investimos com recursos públicos na saúde. São 3,8% do PIB, Produto Interno Bruto, apenas. Nosso gasto hoje. Não resolveremos esses gargalos com esses recursos. Não consigo entender, e aí com toda a nossa luta, a militância toda da saúde ao longo de tantos anos, eu não consigo entender, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tamanha incompreensão diante de um notório problema, que está diariamente na mídia, de norte a sul do país, há tanto tempo, sem que tenhamos solução. Os escusos interesses do lucro, pela mercantilização da saúde da nossa gente, do nosso povo, não podem prevalecer sobre o SUS. Os argumentos repetidos de que os problemas são relacionados à gestão, que passam inevitavelmente por mais investimento, os argumentos repetidos de que os problemas são relacionados à gestão servem apenas para que sejam adiadas as soluções que passam inevitavelmente por mais recursos financeiros. A Organização Mundial de Saúde, senhor presidente, preconiza que países que têm sistemas universais de saúde como o nosso deveriam investir entre 6,5% e 7% dos seus PIBs em saúde. Portanto, estamos quase na metade do caminho. Eu sempre coloco, senhor presidente, que se compararmos a história da saúde pública no Brasil com uma estrada a percorrer, nós já passamos muito da metade dela. Não podemos retornar. Seria um desastroso e inaceitável retrocesso. Estamos mais perto da chegada que do começo. Como deputado federal, militante da causa da saúde pública brasileira, que o SUS encarna, só me resta apelar à mãe do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que pode ter o nome crescimento, senhor presidente, trocado por coragem, sem mutilar a sigla, tampouco o seu conteúdo, o seu sentido. A presidente Dilma, que encare, com certeza, é um apelo que fazemos, encare mais esse desafio. O clamor justo da sociedade precisa não apenas ser ouvido, mas atendido. As emergências superlotadas, o número insuficiente de leitos de UTIs, a fila para exames de auxílio ao diagnóstico e para cirurgias eletivas, além dos problemas na atenção básica de saúde, que passam pela carência de profissionais, principalmente médicos, estão inseparavelmente associados ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Com todos os avanços reconhecidos pela população brasileira, está aí o reconhecimento
na popularidade da nossa presidenta Dilma, a maior de todos os presidentes nesse primeiro, quase entrando no segundo ano de seu governo. Então, esse contraste entre um governo afirmativo, um governo que enfrenta os grandes desafios do país, um contraste com a situação atual da saúde pública brasileira, é preciso, com certeza, mudarmos, porque não se coaduna com o governo progressista, avançado e comprometido com justiça social, como o da presidenta Dilma. A coragem já é uma marca identificada com a nossa presidenta. Exemplos muito recentes são a redução dos juros, com um recado muito claro aos bancos privados e suas práticas gananciosas, sua pertinente intolerância a qualquer indício de corrupção, o veto ao artigo aprovado no Senado que permitia a venda de medicamentos em supermercados, estagnando o interesse vil, mercantil da indústria farmacêutica, que ela vetou. Recentemente eu tive a honra aqui de anunciar em primeira mão seu veto. A lei de acesso à informação e a instalação da Comissão da Verdade, que para que a história tire das sombras, senhor presidente Luiz Couto, tire das sombras fatos e pessoas, até agora acobertados pelo sujo manto do sigilo. E também traga à luz da sociedade fatos e pessoas que contribuíram, algumas com as dores das torturas, outros com a própria vida, para que o Brasil chegasse onde chegou. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos eu não diria uma contradição, o contraste. Eu procurei uma palavra mais tênue para mostrar que a situação do financiamento do Sistema Único de Saúde, senhor presidente, que é um consenso por esse Brasil, entre governistas, entre a oposição, todos nos estados, a dificuldade de bancar a saúde com sua natureza especialíssima, com sua natureza diferenciada, é muito complexa, deputada Érica Cocai. Eu fui, como disse aqui, secretário de Saúde do Estado do Ceará, um estado pobre. Você bancar as demandas naturais legítimas com o que temos, com os recursos que temos, é muito difícil. E olhe que no meu estado há uma diferenciação por uma decisão política do governador atual, governador Cid Gomes, que resolveu, superando todas as adversidades que o nosso estado tem, a nossa pobreza, investir maciçamente na saúde. E ele diz sempre que com a construção, e eu concordo, a construção da estrutura que está se dando em saúde pública, com hospitais, com novos hospitais, com policlínicas, CELS, né, com investimentos maciços, com certeza a estrutura de saúde do Ceará será uma das melhores do Brasil, ou se não a melhor. E aí são palavras do nosso governador. Então eu gostaria de, ao finalizar minha fala, senhor presidente, fazer um apelo veemente à nossa presidenta. Ela tem uma grande equipe na saúde e é preciso apenas vencer resistências que não estão dentro da saúde, que são avaliações feitas por quem está alheio às questões interna corporis de uma área complexa e que se põem a dar palpites aí de fora, como fazem alguns na Fiesp, como fazem alguns por esse Brasil afora. O problema da saúde, o vaticínio é muito fácil fazer. O problema da saúde é gestão. O Ceará é o segundo estado transplantador de órgãos do Brasil. Então a gente aceitar essa pecha da gestão, o que se faz com esses recursos multiplicados por esse Brasil afora é um desafio imenso. Eu diria quase um milagre. Comparo com os recursos que temos. E isso aqui é uma
Isso é um consenso entre nós todos. É um consenso dentro do Ministério que os recursos são reduzidos. O próprio ministro Padilha já colocou N vezes que precisaria de mais, nesse momento, 45 bilhões de reais. Mas esses mesmos que se põem a vaticinar contra a gestão do SUS são os mesmos que derrubaram aqui a CPMF em 2007, cerceando a saúde de mais algo em torno de 100 milhões de reais a preço de hoje. São eles. Eles não queriam um imposto, não queriam e não querem, porque eles querem que a saúde continue assim, para que os setores privados da saúde, para que os planos de saúde, para que os seguros de saúde possam tirar lucro da mercantilização, da saúde do povo, transformada, como literalmente coloca, em mercadoria. Portanto, eu acho que a nossa presidenta Dilma, que começa um governo alvissareiro, ela vai com certeza mexer nessa equação, vai modificar esse perfil para que, como o Brasil, a saúde pública também possa encontrar a população encontrar na saúde pública o esteio tão importante enquanto direito de cada cidadão brasileiro e cada cidadã brasileira. Então eu queria propor, além dessas questões, a agilidade disso, a necessidade, e o tempo é premente, deputado Mauro Benevides. Nós que vivemos uma seca no Nordeste, o fator tempo é fundamental. Daí esse governo, de tantos avanços, tem que mexer, sem dúvida, na agilização, na operacionalização mais rápida, para que o povo seja acolhido, atendido, com mais pressa, porque esse fator tempo é fundamental. E o exemplo que eu coloco é essa questão da seca. A seca, como já foi dito aqui por nós, a seca não pode esperar. As vítimas que passam sede ou fome não podem esperar. Daí acreditarmos que a presidenta Dilma vai agilizar esses processos. E uma sugestão que já foi colocada aqui, senhor presidente, é o mecanismo do fundo a fundo, que é a transferência de recursos dos fundos nacionais para os fundos estaduais e municipais, sem a burocracia do convênio, que atrasa, que acaba gerando dificuldades para vender facilidades. Portanto, eu quero concluir minha fala esperançoso como cada brasileiro que vive esse momento ímpar, isso aqui do nosso país, com a esperança cada vez mais acesa, mais renovada, de que esse governo da presidente Dilma vai continuar tocando esse Brasil para o rumo do futuro, não o futuro da retórica vazia do passado, mas o futuro concreto, onde os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo em geral, seja contemplado por uma nação-mãe. A nação-mãe é aquela que assiste, é aquela que dá saúde, educação, garantia de direitos, é aquela, como bem faz a presidenta Dilma, que olha para o seu povo com um sentimento de justiça social profundo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. A senhora dá com